Conhecendo o comportamento dos hamsters, é possível a gente dar uma vida feliz e saudável para eles. É muito importante que a gente conheça esses 5 comportamentos básicos e respeite esses comportamentos. Primeira coisa que é importante saber é que os hamsters são animais de comportamento noturno. Muitas vezes a pessoa fica decepcionada porque esses bichinhos dormem durante todo o dia e brincam, correm e se divertem só à noite. Muitas vezes as pessoas não conseguem entender que isso é uma característica natural deles. Do mesmo jeito que a maioria das pessoas dorme durante a noite, o hamster dorme durante o dia. E é comum que naquela vontade de brincar, fazer carinho, interagir com o bichinho, a pessoa acabe acordando ele. E isso é muito desconfortável para o hamster, deixa ele muito estressado. Não tem como a gente forçar a natureza do animal, tentar fazer com que ele deixe de ser noturno para ser diurno. Então, isso, alguns hamsters até conseguem interagir mais durante o dia com seus tutores, mas isso depende muito deles, das características deles e não de algo forçado pela gente. Então, muito cuidado, a gente tem que entender que, imagina como que você se sentiria se alguém te acordasse toda noite e não te deixasse dormir. É assim que eles passam a se sentir quando alguém tenta mudar essa rotina natural deles. Então, é importante respeitar isso. Quando você fica forçando a mudança de horário no hamster, você vai ter um animal estressado, muitas vezes ele se torna irritado, agressivo. Isso pode mexer com o sistema imunológico dele, deixando ele mais susceptível a doenças. Então, respeite o horário natural do hamster. Se ele naquele momento ele quer dormir, deixe que ele durma. Aproveite para ficar de olho nele à noite, interagir com ele no período da noite que ele está ativo, alegre e brincando. Se você já ficou algum tempo observando um hamster, deve ter percebido o quanto que eles andam durante uma noite. Esses bichinhos na natureza costumam andar quilômetros. Então você imagina que um bicho que tenha o comportamento natural de andar muito, escalar, correr, como é que ele vai se sentir se ele ficar preso numa gaiola pequena, sem espaço e sem diversão? Então, esse segundo comportamento de andar muito do hamster, de correr, de precisar de muito exercício, precisa ser respeitado. Muitas vezes a gente não tem condições de manter o bichinho solto num espaço enorme onde ele possa correr à vontade. Então, nesses casos, a gente tem que preparar o alojamento da melhor forma possível para que eles consigam se exercitar à vontade, principalmente durante a noite. Para isso, você pode colocar as rodas de exercício, que quem já prestou atenção percebe que eles passam às vezes muito tempo correndo na roda, eles correm um pouco, saem, dão uma olhada como se tivessem ido até algum lugar e voltam para correr mais. Então isso é um comportamento natural deles. Eles precisam de exercício. Outra coisa que pode ser feita é, além do alojamento o maior tamanho possível, colocar outras coisas para eles, ou unir uma gaiola com uma caixa organizadora, unir caixas com tubos, colocar aqueles tubos para ele andar por dentro nas gaiolas. Tudo isso faz com que eles se exercitem, escalar. Isso é muito importante para o hamster. O hamster que fica confinado num espaço muito pequeno fica infeliz, estressado, pode se tornar irritado, agressivo, inclusive ter problemas de locomoção. Então, é muito importante respeitar esse comportamento deles de precisar se exercitar muito. Muitos acreditam que o hamster tem um comportamento de se jogar de altura.
A gente costuma ouvir relatos de pessoas dizendo que o hamster pulou da mesa, o hamster se jogou de cima da gaiola, que isso é um comportamento característico do hamster. Na verdade, isso não é um comportamento característico. O que acontece é que o hamster não enxerga bem. Ele tem uma visão muito limitada à distância. Então, se você colocar um hamster em cima de uma mesa, ele não consegue ver o chão da borda da mesa. Ele vai ver embaçado. Com isso, ele tem a impressão que o chão está próximo. Por isso que muitas vezes o hamster, ou por um susto, ou por algum comportamento diferente, ele simplesmente corre em cima de uma mesa e se joga no chão, independente da mesa ser alta ou não. Então, é importante a gente saber que esse tipo de comportamento pode acontecer no momento de pânico, no momento em que o hamster não está seguro do local e ele acha que ele pode descer. Então, muito cuidado com quedas com hamsters. Eles não enxergam direito e eles acabam acreditando que eles estão próximos do chão. E eles pulam de mesa, eles pulam de sofá. E não é raro acidentes graves com ferimentos sérios nesses casos. Então, muito cuidado. Sempre lembrar que o hamster não tem noção. Ele vai pular achando que a distância é pequena e ele pode levar um tombo muito sério. Uma característica do comportamento do hamster, que todo mundo que tem esses animaizinhos deveria saber, é que eles são extremamente territoriais. O que isso quer dizer? O hamster defende o seu território acima de tudo. Para ele, o território é mais importante do que laços de família, do que relacionamento com outro do mesmo sexo ou de sexo diferente, até do que formar família. Então, os hamsters, eles defendem o território deles de forma extremamente agressiva. Muitas vezes a pessoa junta um casal ou irmãos ou até animais sem parentesco por algum tempo e acha que eles estão convivendo super bem. Quando a gente faz isso, além de estar pondo os dois em risco, porque as brigas costumam ser fatais, eu costumo atender no consultório animais extremamente feridos, alguns inclusive de forma fatal, por essas brigas. Além disso, quando a briga não acaba ocorrendo nos primeiros momentos, muitas vezes a pessoa continua acreditando que eles estão se dando bem. O que acontece é que sempre existe um dominante e um submisso. Enquanto esse relacionamento é de dominância e submissão, as coisas ficam aparentemente controladas para os olhos humanos. Na verdade, o dominante ele vai estar sempre acuando o submisso. O submisso vai estar sempre extremamente estressado, com medo do dominante. E se esse submisso resolver inverter isso e enfrentar o dominante, vai acontecer uma briga. E essa briga, se fosse na natureza, num ambiente grande, normalmente o perdedor foge. Só que em uma gaiola, em uma caixa organizadora, não tem um local para fuga. Então, o atacante vai entender que o outro não se entrega, que ele continua enfrentando, porque ele não sai correndo e se esconde. E a briga continua até resultar em morte em alguns casos. Então, gente, é muito importante saber disso. Cuidado com as indicações em pet shops, com as indicações que você ouve na internet. Hamsters são territoriais, independente do hamster, anão russo, sírio, todos os hamsters são territoriais. Eles não podem viver juntos. Em um momento, isso vai virar uma briga e normalmente vai acabar em morte. Você já deve ter visto imagens como essas do hamster tentando colocar na boca alimentos em maior quantidade ou maior tamanho do que deveriam caber. Um comportamento muito característico do hamster é
guardar o alimento. Ele acha que ele precisa guardar o alimento. Esse alimento armazenado evitaria que ele tivesse fome. Isso é uma característica primitiva dos hamsters, de quando eles eram animais ainda selvagens. Eles saíam durante a noite, andavam quilômetros, como foi falado antes, à procura de alimento. E depois eles armazenavam todo esse alimento na toca para ter certeza que não ia faltar. Então, esse tipo de comportamento continua até hoje. E depois que o hamster enche as bochechas de alimento como um reservatório, ele costuma levar correndo para um lugar que ele considera seguro, como uma toca, alguma casinha, e ele vai passando a patinha na lateral das bochechas e jogando tudo para fora. Então ele forma um depósito de comida. Mas às vezes as pessoas não conhecem a importância desse comportamento. E o que a gente vê muito atualmente é regular a quantidade de alimento, como contar os grãos de ração. Isso é extremamente errado, porque o hamster ele não vai comer mais do que deve. Na verdade, o que acontece é que ele vai armazenar muito alimento, mas ele vai se alimentar apenas do que ele necessita. Então, se o seu hamster está ficando muito obeso, não é para limitar a alimentação dele. Você vai causar um pânico, um trauma e fazer com que ele acabe tentando comer mais e mais para armazenar energia. O que se deve fazer nesse caso é oferecer mais opções para ele se exercitar, rodas de exercício, uma gaiola maior, soltar mais para brincar, espaço para correr, mas nunca limitar a alimentação. E outra coisa que costuma ser um grande desrespeito para o hamster é você ir lá toda vez que ele guardou todo o alimento com aquele trabalho que ele teve, armazenou tudo na toca, as pessoas vão lá, achando que aquilo lá é sujo, nojento, recolhem tudo e fazem a maior limpeza. Como você se sentiria se alguém entrasse na sua casa, esvaziasse o armário da sua cozinha, a sua geladeira, e simplesmente jogasse tudo num saco de lixo e fosse embora? Essa é a sensação que o bichinho tem. E eles às vezes ficam até achando que vão passar fome por causa disso. Então, o que fazer? É claro que você não vai deixar a casinha imunda, cheia de alimento estragado. Mas deixe que ele pegue todo o alimento do potinho, que ele armazene na casinha. E de tempos em tempos, você vai fazer uma limpeza, mesmo que seja parcial. Não precisa limpar tudo. Viu que alguns grãos estão mais velhos, que alguma coisa pode estragar? Vai retirando, vai limpando e ao mesmo tempo ofereça mais alimento. Porque assim você tira o alimento velho e ele repõe com alimento novo. Mas nunca deixe ele achar que vai passar fome. Isso é muito apavorante para o hamster. Essas foram algumas dicas simples sobre o comportamento desses bichinhos. Mas eu espero que esse vídeo ajude a entender um pouco melhor sobre os hamsters, porque dessa forma a gente consegue respeitar esses comportamentos. E o hamster que tem esses comportamentos respeitados, que age naturalmente, é um hamster muito mais feliz. Então, se você gostou do vídeo, não esqueça de dar um like, de se inscrever no canal e de compartilhar com outras pessoas que têm hamster. Compartilhando essas informações, a gente melhora a qualidade de vida de muitos hamsters. E se você quer saber mais informações sobre hamsters, conheça o site roedoresecoelhos.com.br. Lá você encontra tudo o que precisa saber sobre os hamsters.